Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Virgem. É uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Virgem, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível. É claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento, o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também, Virgem, até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha então a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá? Para a Virgem, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Virgem precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um 4 de paus, carta de estabilidade, um 6 de paus, eu gosto bastante, carta que representa o nosso sucesso, o nosso poder pessoal. Um 5 de paus, então você tem 4, 5 e 6 aqui, tudo de paus, tá? E um 9 de paus no fundo do maço. Muito embora você possa estar vivendo alguns conflitos, tá? O 5 de paus, ele fala de conflitos que podem ser externos, mas podem ser conflitos externos também, tá? O 5 de paus é uma carta que pode narrar a competição. A depender aí do seu cenário, pode estar rolando uma competição, tá? Mas o início, a proposta da sua leitura inicial é de uma pegada mais estável, de um sucesso estável. O 6 de paus também fala para nós desse sucesso, né? Só que não é só um sucesso, é um poder pessoal que vem agregado a esse sucesso, é uma vitória, é por vezes também um reconhecimento público, tá? Só que aí o que eu vejo? Que tem sim conflitos, não adianta negar, tá? Vai ter que saber lidar com esses conflitos. Uma outra coisa que eu pego é que assim, quanto mais estável você ficar na sua vida, quanto mais sucesso e vitória você tiver, maior é a quantidade de conflitos que você tem que aprender a vivenciar com, tá? A trabalhar os conflitos. Dependendo da sua carreira, de como é a sua vida, essa questão da competição também é bastante forte, tá? E você tem uma proposta muito interessante no fundo do maço, que é o 9 de paus. Que muito embora o 9 de paus, sim, é um arcano que fala de uma pessoa que está acostumada com aquele tipo de situação, é uma carta de pessoa sofrida, por vezes uma pessoa parada, tá? O 9 de paus, ele também tem um outro simbolismo. É que o quê? Meu, a vitória e o sucesso virá, mesmo que você tenha que passar por essas dificuldades, que aí vai ser individual para cada pessoa, tá? Mas o 9 de paus é uma carta que também fala para nós dessa questão de aguentar as pancadas da vida. Tá? Eu preciso ser forte, eu preciso aguentar, porque eu sei aonde eu quero chegar, né? Que é na estabilidade e no 6 de paus. Muito embora eu preciso estar ciente que quanto mais sucesso eu tenho na minha vida, maior é a quantidade de responsabilidade, por vezes de competição, de conflitos internos e externos, tá?
Tudo isso tem que dar a qualidade do quão resistente eu sou em lidar com essas atividades. Aquele que almeja o sucesso e a vitória precisa ter ciência de tudo que a gente está falando, tá? O conflito, por vezes, a competição fazem parte, tá? Até para que a gente saiba se sobressair melhor nas situações que nos é apresentado. Ó, embaixo do 9 de paus tem um 8 de paus, que é uma carta de velocidade, é uma carta para mim de estratégia, de pessoas que precisam saber pensar e agir rápido na situação. Essas capacidades, Virgem, também moldam a qualidade do seu sucesso e da sua vitória, tá? Principalmente quando você tem que lidar com questões competitivas. Ter uma mente rápida, uma posição rápida, uma ação rápida é fundamental para quem quer sair vencedor de uma situação, tá? Situação essa que vai proporcionar para você estabilidade e sucesso, vitória, reconhecimento por aquilo que você faz, em alguns casos fama, tá? Mas não tem como fugir desses conflitos, dessas competições, não tem como fugir desse 9 de paus. Você tem que mostrar para você mesmo, no primeiro momento, que você é capacitado a lidar com as situações, mesmo que elas gerem um desgaste em você, mesmo que elas te machuquem de alguma maneira. Porque o 9 de paus, ele também é um grande guerreiro. Porque ele só aguenta passar pelas situações porque ele sabe onde ele quer chegar. E quem sabe onde quer chegar, aguenta qualquer coisa para se obter o objetivo, alcançar a meta. Né? Vamos ver mais com o tarô cabalístico, mas eu queria também, na verdade, como saem essas situações, né? Não tem nenhum arcano maior por enquanto, uma questão mais aqui, vamos se dizer, voltada para o mundo material, eu queria também tirar aqui para você com o tarô da Maria Padilha, pode ser? Vamos ver o que tem de mensagem aqui. Tá? Geralmente essas situações que são muito pautadas em questões materiais e até mais mundanas para mim, eu gosto de ver com esse baralho aqui, porque ele nos coloca sobre situações mais telúricas que eu penso ser o caso aqui. Ó, boas notícias, tá? Embaixo da carta da estabilidade, do 4 de paus. É uma carta que pode representar os assuntos da casa também, tá? O 4 de paus. Mas tem boas notícias em relação a quê para mim? A essa vitória, a esse sucesso, a essa estabilidade, seja o que for para você. É duro, né? Leitura geral, tem que adaptar aí para o seu objetivo, para o seu momento de vida. Mas que tem boas notícias, isso sim. Notícias breves. E já saiu para você o 8 de paus ali, que é uma carta de velocidade, tá? Então, eu não sei há quanto tempo você está vivendo esse conflito, essa disputa, aquele 9 de paus, que é uma carta de pessoas que aguentam as situações justamente por saber onde quer chegar, mas vai ter uma resposta rápida desse seu trabalho de lidar com os conflitos, com as competições, em lidar por vezes com essa situação que você fala, não, tá difícil para mim aguentar, mas eu vou continuar aguentando, porque o meu objetivo é X, Y, Z, tá? E aí, confirma, tá? Confirma o quê? Cai embaixo da vitória, do 6 de paus, do sucesso, da vitória, do reconhecimento público, da fama. Confirmado. Confirmado o que, Serafim? Confirmado que aquele que consegue lidar com os conflitos, aqueles que se disponibilizam a lidar com situações repentinas aonde exige uma resposta rápida da gente, aquele que sabe lidar com as competições, aqueles que são resistentes, com certeza merecem essa vitória, esse sucesso, esse reconhecimento, tá? A carta da âncora é a carta da confirmação. Se você
se julga ser uma pessoa forte, de poder pessoal, lidar com essas situações que a gente está narrando é o menor dos seus problemas. Por quê? Porque você sabe onde você vai chegar passando por essas situações. Ó, 2 vezes boas notícias, tá? Essa aqui é uma carta de notícias breves. Então, você espera porque existem notícias que chegarão de maneira rápida até você. Possivelmente boas notícias. E embaixo dessa disputa, dessa competição, desse conflito dos 5 de paus, cai para você uma carta de boas notícias. Então, o que o baralho da Marília Padilha fala é o seguinte, né? Mais uma vez, confirmando, não tem conflito, não tem competição para aquele que sabe onde quer chegar. Porque entende que tudo isso faz parte do processo. E quando a gente se dispõe a vivenciar conflitos, disputas, situações onde a maioria de nós não estaria tão disponíveis, o resultado é boas notícias. Tá? Possivelmente uma notícia de vitória e de sucesso. E que trará algum tipo de estabilidade. Tá? Ó, morte ou alguém que foi embora no fundo do maço, que pode representar para mim essa questão de alguém que fala assim, meu, não adianta competir com virgem. Tá? Virgem é uma figura, uma pessoa, uma persona, traz consigo uma personalidade muito resistente. Tá? O que me remete a alguma coisa sobre a leitura de Gêmeos, né? Porque Virgem e Gêmeos são regidos pelo mesmo planeta, que é Mercúrio. Na leitura de Gêmeos fala muito de você ter que lidar com os desafios, né? E que não há desafios que possam parar você. Só que aqui no caso, os seus desafios são os conflitos, tá? Ou para a maioria de vocês, é a competição. É o desafio de ter que aguentar uma situação justamente por saber onde quer chegar, tá? Mas você é uma figura de muita resistência. E isso é interessante, tá? Possivelmente aquele que se depara com você em uma competição vai perceber que não adianta ficar competindo com você, tá? Por conta da sua resistência, da sua capacidade em lidar com os conflitos. Também pode ser a sua capacidade de trazer soluções rápidas para problemas. Tá? Tudo isso desencoraja a pessoa que por vezes pode estar em uma competição com você. Tá? Vamos ver mais com o tarô cabalístico? Isso daqui, tudo que a gente está falando, pode com certeza se aplicar em áreas de amor romântico, trabalho, amizades, família, tá? Questões pessoais particulares, daí já não tem tanto a ver com o outro, seria uma disputa, uma competição mais consigo mesmo, a fim de testar a sua fortaleza, tá? Mas em todas essas áreas que eu citei anteriormente, todas elas estão à mercê de vivenciar um conflito, uma disputa, tá? Ó, são 2 de paus, eu gosto bastante, hein? Uma carta de regeneração, de planejamento, de pessoas que a vida é muito generosa, né, com essas pessoas. Porque o 2 de paus ele fala de pessoas que sabem aproveitar aquilo que o mundo tem de melhor para oferecer. Só que essas pessoas também estão cientes dos conflitos e das competições que por vezes precisam experimentar para fazer com que as oportunidades e os planejamentos funcionem de uma maneira interessante. A própria regeneração, como é a proposta de Marte em Áries, que aqui é esse 2 de paus. Tá? Olha aí a temperança, a energia de Sagitário, objetivo, boa administração dos recursos, boa administração do tempo.
Temperar é você saber administrar todas as áreas da sua vida, tá? Mesmo que essas áreas venham a sofrer conflitos, como a gente narrou anteriormente, tá? Só que para mim você tem essa questão da temperança em você. Então você sabe o que? Dosar, tá? Eu vejo aqui também uma pessoa que é muito precavida, preparada para as coisas, né? E uma pessoa precavida, preparada, vale por duas, né? Já dizia os antigos. Olha aí, arcano maior, a morte, tá? Isso daqui demonstra a sua capacidade de transformação perante as situações, tá? Ainda que você esteja lidando com uma situação que venha te esgotar de alguma maneira, você tem essa capacidade de lidar com a situação difícil e na situação difícil você conseguir renascer. Porque possivelmente, por isso que você luta, ou por isso que você batalha, por isso que você vivencia um conflito, é algo que tem uma importância muito grande para você, tá? Mas o arcano maior, a morte, aqui ele vem dar um indício de uma pessoa que passa por essas transformações, quantas vezes precisar. E a cada vez que passa, se fortalece, né? Ó, no fundo do maço, agora eu já entendi, ó. O eremita, a sua energia. Você é uma pessoa experiente, tá? Você é uma pessoa experiente. Agora faz sentido, porque a pessoa que passa por esses conflitos, por vezes disputas, e no seu caso aqui sempre sai vencedor, sempre sai conquistador, vencedor da situação, é justamente porque você é uma pessoa que sabe lidar com essas situações. Ou se não sabe, precisa aprender, tá? Porque aqui a gente vê que você é uma figura muito sábia, muito experiente, né? Então, aquele que por vezes não tem experiência e se depara com virgem, uma pessoa mais experiente, mais amadurecida, que sabe lidar com as situações, fica sempre em desvantagem, né? Porque virgem, na questão da experiência, aqui se sai superior. Não no sentido de inferiorizar a pessoa, mas a gente está falando de vida real, né? Então, na vida real, conflitos, disputas, batalhas acontecem a todo momento. E é o mais forte vence, aquele que tem mais sabedoria, aquele que tem mais experiência, tá? Eu não sei para algum de vocês, depois vocês comentam aí se está vivenciando uma questão de conflito ou de disputa, tá? Mas aqui, Virgem, você tem muita experiência em lidar com essas situações, o que já meio que garante a sua vitória, o seu sucesso, tá? Isso é muito importante. Agora sim, vamos ver para a gente fechar com um tarô maçônico, mas essa é uma leitura que para mim não precisaria de desfecho, tá? Aqui eu vejo Virgem com um objetivo muito grande, em prol de uma realização, de um sucesso, de uma vitória, de uma estabilidade, tá? E não vai sossegar enquanto não conseguir, mesmo que tenha que passar por muitos desafios, tá? Principalmente competições. Mas vamos ver um desfecho, tá? Eu vejo uma coisa muito forte aqui, se você estiver lidando com pessoas, tá? Ir contra você é muita falta de inteligência por parte da pessoa. Porque aqui a gente está falando do virginiano que é muito experiente, uma virginiana, tá? Tem muita sabedoria, muita experiência e muita resistência aqui em jogo. Qual que é o desfecho, por favor, para a Virgem nessa situação? Ó, um 7 de espadas. O 7 de espadas pode falar de alguém que tenta nos passar para trás de alguma maneira, tá? Muito embora é uma ação infantil por parte da pessoa. A gente tem um pajem de espadas aqui. Nossa, mais uma vez o eremita. Não adianta, tá? Mesmo que nas situações que você tenha que lidar, ô Virgem, você encontre mentiras,
né? Sabotagem, pessoas que tentam passar para trás ou contam mentira, não é o suficiente para esse eremita aqui. Tá? Não tem a capacidade de vencer esse eremita. E mais uma vez, ó, eremita é energia de virgem. Tá? Que você porta a lanterna da sabedoria, né? O cajado, o manto. Então não adianta. É o que eu falei. Quando a gente encontra uma pessoa assim na nossa vida, com essas características, eu penso muito que é você, tá? Mas eu vou dar um exemplo olhando de fora. Quando a gente encontra uma pessoa assim, dessa envergadura, com essas experiências, essa resistência, essa habilidade em lidar com as coisas, é muito mais fácil a gente se juntar a essa pessoa para aprender alguma coisa do que tentar entrar em um conflito, em uma competição com essa pessoa, porque você se fada ao fracasso. Ao menos que você tenha a mesma envergadura da pessoa, mas daí provavelmente não vai ter uma questão de competição, tá? Mas eu vejo aqui você nessa pessoa com essa envergadura que a gente está falando. Então, assim, você é muito resistente. Então não adianta. Conflitos, desafios, como eu falei, disputas. Nada disso vai fazer você recuar. Pelo contrário, talvez até te anime mais em querer vencer, conquistar, adquirir a estabilidade, a vitória, o sucesso. Claro, né? E no fundo do maço, arcano maior temperança, energia de aquário, uma carta de realização de sonho, que, meu, para uma pessoa dessa estatura, dessa envergadura que a gente está falando, o sucesso, a realização do sonho é certeiro, né? É uma coisa certa, é inquestionável. Agora, tem uma questão de, por vezes, se alguém tiver numa competição, né? E quem não for dessa envergadura que a gente está falando, possivelmente fada seu fracasso, tá? Porque é difícil você competir com uma pessoa assim. É quase que impossível, tá? Só que eu vejo que você, mais uma vez, é essa pessoa, tá? Então, essa é a sua leitura. Espero que você tenha gostado, tenha ajudado você de alguma maneira, em algum nível, mesmo que seja de uma maneira mínima, trazendo um incentivo, forças para continuar. Qualquer que seja a ajuda, já está bom para mim. A minha maior missão é também ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Virgem.